Olá, tudo bem? Então, muitas vezes me perguntam se o que acontece que o som não está saindo, ontem estava tão bom. Então, você tem que lembrar, em primeiro lugar, que você está usando geralmente uma palheta de madeira. E madeira, ela vai se transformando com a umidade, ela vai se transformando, ela molha, seca, e ela empena, ela perde as fibras, elas de tanto vibrar, de ser trabalhado na boca, ela vai perdendo a sonoridade. Há também, acredito eu, um desgaste do contato com o lábio, mas isso também precisa de muitas horas, certo? Mas essa parte de mudança de som tem a ver muito a ver com temperatura, com umidade, tudo, o desgaste da palheta e principalmente por umedecer e secar. Eu uso uma palheta de fibra sintética que ocorre a mesma coisa, mas ela é muito mais prolongado, dura muito mais, certo? Existem as palhetas de acrílico, que eu não me adaptei até hoje muito bem e não uso, mas vejo vários músicos excelentes usando. Então, o que eu gostaria que você visse assim, o desgaste, o material umedecendo é uma coisa, mas existe um detalhezinho que eu reparo em muitos alunos e espero que você tome bastante cuidado, que é o seguinte: posicionamento da palheta. Então, claro, o tipo da boquilha que você usa, o tipo da palheta, vai deixar mais fácil, fácil demais, ou mais difícil, mais duro, mais difícil de assoprar, óbvio. Mas eu digo, o posicionamento da palheta é uma coisa muito engraçada. Então, comigo mesmo, às vezes eu vou ajustar e na hora de colocar, como tem numa das primeiras aulas que eu falo especificamente sobre isso, eu olho bem, ponho no lugar e na hora de eu apertar, eu não segurei a palheta devidamente para apertar a abraçadeira, certo? Eu simplesmente pus ali e apertei. E pode ocorrer um movimento na palheta enquanto se está fazendo isso. Então, quando eu vejo, às vezes, o meu som, que eu tenho um som bom e fácil de tocar, eu vou olhar, ué, não está no lugar, porque eu vacilei. Então, normalmente, eu tenho que pôr, segurar, prender bem a abraçadeira. Lembre-se, é para prender bem, não é para espanar o parafuso. E não deve deixar frouxo, porque às vezes se deixa isso aqui solto, claro que ao tocar, ao se movimentar e a boca colocar, ela vai sair do lugar, certo? Então, acabei de tirar minha palheta do lugar. Então, a ideia é assim, dê uma olhada nessa imagem aqui. Então, essa é a imagem de uma palheta colocada torta. Se você reparar bem, você vai ver que o lado de cá está afastado, ela está inclinada para a direita, a palheta está saindo da boquilha, está cobrindo mais o lado de cá, certo? Ela não está paralela à boquilha. Aí o que acontece? Isso, claro que ainda sai som, dependendo do tipo de palheta, é capaz até de você dizer, nossa, está funcionando bem, mas normalmente quando ocorre isso daqui, você perde sonoridade e muito, porque a palheta está torta, está passando mais ar do que devia aqui por este canto, ok? Então a ideia é que você olhe de frente à boquilha, né? Tem gente que fica olhando a boquilha de um outro sentido. Então, por exemplo, que nem estou fazendo aqui agora, eu estou olhando a boquilha de frente, eu olho por aqui, eu olho por aqui, eu pus no posicionamento no lugar certo, pus mais ou menos, mas pus. Então qual é a ideia? Porque daí tem gente que quer fazer assim, tô pondo e fica olhando assim, assim você não consegue ver nada nesse ângulo. No máximo, se ela está um pouco torta, mas você não vê a altura dela. Como, por exemplo, nessa outra imagem que eu vou te mostrar aqui, olha, essa outra imagem, o que está ocorrendo? Eu pus a palheta além da boquilha, está bem além da boquilha, ó, pode ver, ela está passando da boquilha. Daí o que ocorre nesse momento? Isso a gente faz somente se tua palheta estiver muito mole e você não puder trocar na hora ou não tiver outra, que dificilmente acontece, né? Você sempre deve ter uma de reserva ou duas, um cemitério de palhetas que funcionem, certo? Então colocar a palheta, como nessa imagem que eu te mostrei, com ela passando muito da palheta, pode ver, ó, tem uma borda enorme além, é só quando ela estiver muito mole que você quiser usar para vibrar a parte mais dura. Lembrando que as palhetas, elas são mais espessas indo para a base, certo? Elas são mais finas, o corte, o meio é mais grosso e a base, o suporte dela é bem mais grosso. Então, se você colocar a palheta mais para cima, você vai estar colocando a parte mais dura, mais espessa, para vibrar. Então, ela vai se transformar numa palheta mais dura, por causa do local que você pôs. Então, outro erro comum.
põe a abraçadeira fora do lugar. Pode ver, a abraçadeira não está mais nem prendendo o corpo da boquilha, ela já saiu daqui. O meio do corpo aqui está solto, e essa parte está prendendo bem, e aqui passou do ponto, então inclusive vai atrapalhar na sonoridade mais do que provavelmente. Ok? Esse é um erro comum. Nesta minha boquilha, eu uso a abraçadeira de metal no meio da parte grossa. Ó. Pode ver, aqui ela começa a afinar. Onde está a minha abraçadeira? Ó. Colocada no meio da boquilha. No meu tenor e no meu soprano, eu já uso de uma maneira um pouco diferente. Eu coloco um pouco mais para o final, deixo mais espaço de vibração para a palheta. Eu prefiro a sonoridade que eu tiro assim. São poucos os músicos que eu vejo assim, mas vejo alguns também. Então você deve fazer testes e experiências com esse tipo de posicionamento. Isso eu sempre falo em aula, certo? Agora, tem um outro erro, verso do que eu falei anteriormente sobre a palheta. Olha só, a palheta foi colocada aquém, antes, muito antes do final da boquilha. Então quando você vai ver isso aqui, olha só o que ocorre. Passa muito ar por essa fresta. Você está perdendo combustível. O que ocorre, você vai assoprar e vai perder muito ar e o som provavelmente vai sair xoxo. E não se faz. Então, como eu uso assim, praticamente paralela à ponta da boquilha. Tem alguns que usam com filete acima da boquilha, não como neste caso aqui que eu coloquei, que está passando demais, ok? Eu coloco assim, é assim que eu tenho a sonoridade que mais me agrada, ok? Quando eu estou com a palheta nessa posição, o que acaba ocorrendo é que eu consigo timbrar melhor tanto os graves, médios, e agudos, certo? Eu uso muito bem nessas alturas. Aqui espero que tenha entendido. Qualquer coisa revise, mas procure sempre olhar bem neste ângulo tua boquilha, né? Num lugar que você consiga enxergar bem, de preferência de óculos, se tiver problema de vista, como eu tenho, certo? Certos ajustes às vezes escapam porque a gente não está enxergando, ok? Bons estudos e até a próxima.